Olá, que bom que você está aqui conosco mais uma vez, dando início a mais um programa Supere com Elas. Hoje com a presença da minha amiga aqui, pastora Luciana Ramos. Que bom, Lu, que você está aqui mais uma vez conosco. Seja muito bem-vinda. E você que está ligado aí conosco, não se esqueça de compartilhar, curtir, tá bom? Porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Não se esqueça disso, é muito importante que você curta e compartilha, viu? Não se esqueça. E nós vamos mais uma vez dar início a este programa com muita alegria, porque nós sabemos que vidas estão sendo alcançadas através de uma conversa que tem a ver com a sua vida, com a minha vida, e muito melhor do que isso é saber que Jesus se faz presente em todas elas. E coisa boa é falar de Jesus, viu, gente? Muito bom mesmo, que bom que você está aí mais uma vez conectado. E lembrando que todas as terças-feiras às 15 horas, mas vai ficar no YouTube. Você que não puder assistir em nenhum desses dias, você só entra no YouTube e assiste no momento que você quiser, tá bom? Lu, seja bem-vinda. Vamos começar. Primeiro, lógico, né? Vou deixar você cumprimentar todo o pessoal que está em casa e depois ela já pode começar lendo e nós vamos meditar aí a respeito da palavra do Senhor que está no Evangelho de Marcos. Bem-vinda, Lu. Obrigada, pastora Lê. Um prazer estar mais uma tarde. E que tarde, né, gente? Que tarde gostosa, que dia gostoso. Mais um momento aí abençoando o teu coração. Nós já conversamos sobre esse assunto, fomos abençoadas e vamos continuar sendo abençoada por este assunto tão importante para os dias de hoje. Então, obrigada, pastora Lê, pelo convite, mais uma vez, para estar aqui com vocês. Hoje nós vamos meditar em Marcos. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, ou se você não tiver com Bíblia, tudo bem, vai aparecer aí na tela para você. Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do 29 até o 34. Nós vamos falar sobre cura. Nós vamos falar sobre cura com propósito, né, pastora? É isso mesmo. Nós vamos mostrar esse trechinho para você e te explicar e conversar, né? A respeito de que todas as vezes que Jesus ele toca em nossas vidas, ele fala a respeito do nosso propósito e a importância da gente ser curadas para viver de fato esse propósito. Então vamos lá, vamos ler? Marcos capítulo 1, do 29 ao 34. A palavra de Deus diz o seguinte: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre deixou e ela começou a servi-los. Nós vamos ficar, na verdade, até o 31, tá bom? Vamos ficar só até aqui. Esse texto é um texto bem claro, mas é um texto que fala sobre essa cura com um propósito. E aí você pode aí tá em casa fazendo uma pergunta que muitas pessoas fazem, pastora. O que é propósito? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Muitas têm essa dúvida. O que é propósito? Vamos tentar esclarecer hoje um pouquinho disso. Na verdade, falar sobre propósito tem vários conceitos, tem várias definições para propósito, né? Mas aqui fica muito claro que eu entendo que o propósito, pastora Lê, é a combinação daquilo que eu amo fazer com aquilo que o mundo precisa. Então, se isso também fizer sentido para a tua vida, você toma isso como propósito. Uma combinação daquilo que eu amo fazer com aquilo que as pessoas ao meu redor precisam. E a palavra de Deus vai dizer que a sogra de Pedro estava doente. A sogra de Simão Pedro estava enferma, estava com uma febre. E não era qualquer febre, era uma febre que tinha colocado ela em uma cama. Então Jesus chega naquela casa, logo é apresentada uma dificuldade para Jesus. E a palavra fala que Jesus vai até essa mulher, toma ela pela mão. Isso é muito, muito importante a gente frisar. Os detalhes que a Bíblia nos mostra. Jesus toma a sogra de Pedro pela mão, ela levanta, ele coloca ela ali sentada na cama, e a palavra diz que imediatamente a febre deixa aquela mulher, a enfermidade deixa aquela mulher, e ela começa a servir não só Jesus, mas todos que estavam dentro daquela casa. Eu sei que hoje,
Nós temos aí, de repente, algumas mulheres, algumas de nós, não se encontram numa cama física, doentes fisicamente. Mas muitas vezes a nossa enfermidade, ela nos leva para uma cama emocional, para uma cama espiritual. E a gente deixa de viver, de fato, o nosso propósito. Então, esta tarde, ela tem como intuito fazer você refletir sobre o seu propósito de vida, sobre a sua missão, né? Como será que Jesus hoje não precisa ir até a sua casa, tomar você pela mão? Quando a gente fala de mão, pastor, a gente fala de um lugar seguro. Eu gosto de falar sobre isso. Jesus, ele não invade, ele pode ir até você, tomar você pela tua mão e te devolver para um propósito. Sim. É um texto muito, muito rico, né? Porque nós enxergamos ali, muito claro, uma enfermidade, né? Que para muitos, hoje, a febre, tem-se a consciência de que pode ser uma inflamação, alguma coisa que vai surgir depois, né? Pode ser uma dor de garganta, alguma coisa simples ao ponto de vista de algumas pessoas. Mas é um indício de uma enfermidade, né? Está apontando para algo que está acontecendo no seu corpo, que não está legal, né? A febre, ela revela isso. No entanto, os médicos pedem, né? Nós que temos crianças, as crianças da Lu já cresceram, na verdade, já são adultos, alguns, outros jovens, mas eu ainda tenho uma criança de 5 anos. E na maioria das vezes os médicos falam o quê? Eles falam assim: mãe, não precisa trazer antes de 3, 4 dias. Por quê? Porque se não for nada, daqui a pouco passa, o corpo, né, vai trabalhando ali, passa, pode não ser nada. Mas se permanecer pós 4 dias, aí sim, traz para o hospital, que pode ser indício de alguma outra enfermidade. Que, na verdade, é preocupante quando passa de 3, 4 dias, pastora Lu. É uma enfermidade que está apontando para algo um pouco mais perigoso, de repente, né? Todos sabem disso. E aí ter que entrar com antibiótico, tem que entrar com outros medicamentos fortes. Mas por que eu estou falando tudo isso? Estou falando porque, na maioria das vezes, existem pessoas que estão passando por um momento febril e não estão se atentando a isso. E aí, de repente, já passou de 4 dias, pastora Lu. E aquilo vai ficando, e a pessoa vai deixando aquilo permanecer. E nos dias de hoje é tão fácil. Vou voltar agora pro mundo real, né? Você dá um dipirona, um paracetamol para cortar a febre. Mas se passar de 4 dias e isso não resolver, não adianta mais dipirona e paracetamol. Você tem que entrar com um tratamento um pouco mais profundo. E tem muitas pessoas, que é o que nós estamos querendo dizer hoje para você, que já passou mais de 4 dias. E você ainda está tentando só com dipirona e paracetamol. Está sendo clara? Será a minha conversa aqui? Pastora Lu, será que o povo está entendendo? Sim, eu acredito que sim, pastora, está claro. Eu acredito até que, acrescentando um pouco na fala da pastora Lê, é que não resolve só você tratar os sintomas. O sintoma só aponta para algo que está errado. Exatamente. O dipirona e o paracetamol, ele vai tratar os sintomas. Mas e a raiz? Isso. E é a raiz que mata o propósito, né? O sintoma só está apontando que tem alguma coisa errada, né? É isso. Mas a raiz, a gente precisa descobrir a raiz. O que está matando o meu propósito, né? Ou será que toda enfermidade ela vem com um único objetivo? Pelo menos aqui na Bíblia. Sim. Colocar essa pessoa no nível de uma enfermidade tamanha que ela perde a produtividade mesmo dela. Ela perde a essência daquilo que ela foi realmente chamada para fazer, para ser, né? Por isso que eu gosto de usar esse conceito de que propósito, quando a gente tem essa clareza do que o propósito é o que eu amo fazer, o que o mundo precisa, eu entendo se eu estou realmente dentro deste papel ou se eu estou doente. Se o meu propósito ele está acabando, né? Ele está terminando. Isso. É muito rico, né, gente? Se você for parar para pensar,
Nós estamos aqui numa conversa para te envolver nessa conversa e fazer com que você entenda aquilo que Deus colocou no nosso coração, né? E existe um propósito para todas as coisas. Existe até mesmo um propósito no momento de dor, no momento de enfermidade. Existe um propósito muitas vezes num tempo ruim da sua vida, onde muitos acabam achando que Deus se esqueceu dele. Poxa, mas eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso, eu conheço Jesus, estou nessa situação, mas existe um propósito, né, pastora Lu? Existe um porquê de tudo isso. E para que tudo isso? Jesus não se faz presente na nossa vida à toa, não. Ele está presente tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Porém, todos esses dias, eles têm um propósito. E quando o dia não está bom para você, quando você está passando por um período de enfermidade ou um período de luta, seja ele qual for, existe um propósito em tudo isso. E é onde nós queremos chegar nessa conversa, nessa tarde, para que você entenda tudo isso. Porque as pessoas, elas criticam muito, né? Poxa, mas não serve a Jesus, está passando por isso, né? É assim que acontece. As pessoas, elas apontam demais, elas acusam demais e elas têm esse mau hábito de ficar comparando. Mas você não serve a Cristo? Por que você está doente? Você não serve a Cristo? Por que você está com problemas emocionais? Você não serve a Cristo? Como que você está passando por essa luta financeira? E a diferença é, quando Jesus está com você, seja no momento bom ou no ruim, um propósito tem em todas as coisas. Pastora Lu, continua aí. Vamos pensar então, pastora Lê, que a cura, ela tem alguns benefícios. O primeiro, a primeira pessoa a ser beneficiada pela cura é você, mulher. É você, a primeira pessoa. Mas em seguida, são as pessoas que te rodeiam. Porque a sogra de Pedro, ela foi curada e imediatamente ela começou a servir as pessoas que estavam ali naquela casa. A gente não sabe de que maneira ela serviu, mas trabalhando pelo contexto daquela época, as mulheres, elas cozinhavam, elas serviam, elas, né? O trabalho de casa ali era feito pelas mulheres. Então, ela foi devolvida para o propósito. E a Bíblia não deixa nada barato, ela sempre vai respaldando. O mesmo Pedro que viu a sua sogra sendo curada por Jesus, quando a gente vai lá para Atos 9, 40, eu acredito que é o 40 ou 42, mas eu acredito que é o 40 mesmo. Se a pastora Lê só puder dar uma olhadinha aí, para depois que eu passar para ela já confirmar isso pra gente, vai falar de uma história de uma mulher, Dorcas. Dorcas, ela tinha um propósito tão definido, que ela cuidava das viúvas, que é o que Jesus tinha, né, colocado como mandamento mesmo. Ela cuidava das viúvas e ela cuidava dos órfãos. Ela fazia roupas para essas pessoas. Dorcas morre. A palavra vai dizer que todos entraram em pânico. Todos choraram muito pela morte de Dorcas. E Pedro estava numa cidade bem próximo da onde Dorcas morreu. Então foram buscar Pedro. Quando Pedro chega, Pedro faz exatamente o que Jesus havia feito com a sogra dele. Ele pega Dorcas, ele entra no quarto, ele pede para que todos saiam. E a palavra de Deus diz que ele levanta um clamor. Imediatamente ele pega na mão de Dorcas, ele senta Dorcas na cama. Dorcas é ressuscitada ali pelo clamor de Pedro. E a palavra vai dizer exatamente assim. Gente, é incrível, fala exatamente assim. E Dorcas é devolvida para aqueles que choravam. Dorcas é devolvida para o seu propósito. Toda cura, ela tem um propósito de abençoar aqueles que estão em volta. Depois a pastora Lê vai só confirmar se a passagem é essa mesmo. Mas eu acredito que é Atos 9, eu acredito que é o 40 ou o 42. Foi um desses dias aí que eu tava orando. Então, quando eu li essa passagem de Dorcas, pastora Lê, me veio uma frase bem forte na minha mente. Se você não existisse, mulher, que falta você faria no mundo? Que falta você faria, pastora Lê? Se você não existisse hoje, que falta você faria no mundo? Para o mundo de quem você faria falta, pastora? Quando a gente faz essas reflexões que parecem ser tão bobas, mas elas são tão reais, a gente começa a entender a importância que a nossa vida tem. E a importância que tem a gente permitir que Jesus, primeiramente, tome pela mão, nos coloque sentada
olhe pra gente e fale: mulher, seja curada. Existe um propósito para a tua vida. Então, qual é o impacto que a gente causa hoje na vida das pessoas? Né? Talvez o seu mundo seja a sua casa, seja a sua família. Talvez você, mulher, precisa ser devolvida para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, ou para os teus sonhos. Talvez você precise ser devolvida para os teus sonhos, para os projetos que você deixou morrer dentro de você. Talvez a cura seja para isso. Sim, é isso mesmo, pastora Lu. É Atos, capítulo 9, verso 35. Ela tá certinha, viu, gente? Ô, gente, glória a Deus, tô aprendendo, hein? Mas pausa aí, enquanto a pastora Lu toma uma água, eu preciso dar um tempinho aqui. O assunto tá bom demais, né? Mas a gente tem uns patrocinadores aí, a gente não pode deixar passar, viu, gente? É isso mesmo que você tá ouvindo. Nossa, pastora, você vai cortar um assunto desse para falar de patrocínio? Sim, gente, porque a gente também é abençoado e quer abençoar, não é verdade? Não deixa de estar tudo isso envolvido num único propósito, de abençoar. Amém? Então nós somos abençoados e nós também temos que abençoar. E nessa tarde de hoje eu quero agradecer ao nosso patrocinador. Gente, olha só, os patrocínios estão chegando, viu, pastora Lu? Novidades Tintas ali no Jardim Amanda. Quero agradecer mesmo de coração. Pastora, o que é Novidade Tintas? Gente, Novidade Tintas é uma casa de tintas. E se você está precisando reformar, pintar sua casa, seu AP, seu escritório, dar uma repaginada. Eu quero saber o que está em alta, o que está na moda. Eu tenho certeza que eles vão te atender ali da melhor forma, com uma bela paleta de cores, com novidades. E se você gostou dessa parede no fundo aqui, que é o cimento queimado, não é lindo, gente? É tão moderno, né? Eu tenho certeza que eles vão te atender da forma que você deseja. Novidade Tintas, que Deus abençoe e continue aí, abençoando para ser abençoado. Deus abençoe o irmão Odair e todos que estão ali para servir também. Muito obrigada, Novidade Tintas. E também quem sempre se faz presente, marca a presença aqui conosco em todas as tardes, é o Alecrim, gente. Meu Deus do céu, ali nós temos doces, salgados, diversos tipos de bolos. Bolo para você tomar com café, bolo com recheio, sem recheio, do jeito que você desejar. É isso mesmo. E cada um mais delicioso do que o outro. Muito obrigada, Alecrim, por se fazer presente todas as tardes aqui no Supere com ela. Gente, a pastora Lu concluiu aqui com esse texto de Dorcas, né? Que Pedro também pega pela mão e ela volta ao propósito dela. Para quem não sabe, né? Dorcas também veio a falecer. Ela servia a comunidade, ela costurava. E ali, quando ela faleceu, muitos sentiram a falta dela, porque ela era muito prestativa. E a pastora Lu bem falou aqui que as pessoas que estavam ao redor ali clamavam, choravam e pediam pela vida de Dorcas mais uma vez, né? De novo ali presente, viva, servindo, né? Prestativa como sempre ela foi. E o término da palavra da pastora Lu foi: você faz falta em qual ambiente? Em que ambiente? Para quem você vai fazer falta? E ela perguntou para mim também. E eu tenho certeza que eu farei falta para minha família, para os meus, para aqueles que estão na minha casa, né? Debaixo do meu teto. Por mais que nós estamos cercados de muitas pessoas, realmente quem importa, ou quem se importa muito com você, são os de dentro da sua casa. Esses sim vão sempre estar lembrando. Os amigos vão lembrar assim: nossa, era legal, nossa, não sei o quê. Algumas lembranças que vão passar e vão ser esquecidas, né, pastora Lu? Mas os de casa eles vão sempre ter aquele sentimento de amor, né? De falta, de ausência, e até muitos não conseguem nem lidar. Tamanha dor é nesse sentido. Mas qual é o propósito em tudo isso, então? Se não servir aqueles que estão ao meu redor, servir com amor aqueles que estão perto de mim. Se Deus me deu o propósito, a condição, a vida, o prazer de ter uma família, de gerar, eu acredito que o propósito que existe, além de outros, ok? Mas o primordial é a minha casa, é a minha família.
Então é os que estão ao meu redor. Como que eu estou servindo as minhas filhas? Como que eu estou servindo meu marido? Como eu estou servindo os meus pais? Como eu estou servindo os meus irmãos? Como eu estou servindo aqueles que estão ao meu redor verdadeiramente? Porque as pessoas, elas se perdem um pouco nesse sentido, né, pastora Lu? Às vezes elas querem servir tantos de fora e esquecem os de dentro, quando na verdade a ausência vai ser para aqueles que estão próximos de você. Não é verdade, pastora? Exatamente. A gente se perde no propósito dentro da nossa própria vida mesmo, dentro do nosso próprio eu. Porque a pastora até falou, né? Como que eu me movimento, né, para aqueles que estão dentro da minha casa. Mas como que também, pastora, eu vou falar de propósito se eu não consigo nem amar a mim mesmo? Porque o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu percebo que muitas vezes nós nos perdemos dentro do propósito pela pressão do dia a dia, pelas comparações que muitas vezes nós fazemos. Mulher, eu tenho certeza, mulher, homem, eu não sei quem está nos assistindo, mas eu tenho certeza que você tem alguma habilidade. Porque todos nós nascemos com uma habilidade, pastora, com uma qualidade, com uma habilidade, com alguma coisa muito boa que Deus colocou exclusivamente em nós. Nós somos pessoas diferentes, né? Mas as pressões, as comparações do dia a dia, muitas vezes prejudica esse propósito. Vai fazendo com que ele morra, com que ele se esfrie. Ou às vezes, por você acreditar que o propósito está relacionado a algo muito grande. Microfone na mão, uma liderança de uma empresa. Não, o nosso propósito, ele acontece todos os dias. Todos os dias, pastor, a gente está dentro do nosso propósito. Porque se eu entendo e me condiciono, minha vida, né? Naquilo que eu amo fazer e naquilo que eu contribuo com aqueles que estão à minha volta, cuidar da minha família e cuidar de mim mesmo, eu já estou dentro do meu propósito. Eu estava conversando com a pastora Lê, a gente está pensando em abordar isso mais para frente. Então, se você gostar desse assunto que eu vou falar agora, elas podem deixar dicas, né, pastora? Pode sim, pode deixa entrar aí lá e deixar as dicas. Se te interessa esse assunto, deixa essa dica que a gente vai trabalhar um pouquinho depois nisso, né? Eu estava conversando com a pastora Lê sobre algumas momentos da nossa vida, pastora. A gente tem um momento de ser, quando os nossos filhos nascem, a gente precisa cuidar dessa criança. Ela precisa ter um cuidado especial. Muitas mulheres entram dentro desse papel de mãe e ficam nele, só nele, né? E entende que essa é a sua missão de vida. Só que quando os filhos crescem, eles vão começando a namorar, eles vão procurar suas próprias famílias, e essas mulheres ficam perdidas. Elas não sabem mais o que fazer, porque elas foram só mães. Elas entenderam que a missão dela era só mãe. Então elas ficam um pouco perdidas. Algumas entram em depressão. Eu estou falando de casos reais, que entram em depressão porque não sabem mais se movimentar. Mas por um outro lado, não sei se eu estou conseguindo ser clara, pastora, mas por um outro lado, se neste momento você tem uma criança pequena, você tem o seu bebê, este é o momento de você cumprir o teu propósito como mãe. Não se compare com uma mulher que está saindo para trabalhar enquanto você precisa cuidar do seu bebê. Esse é o seu propósito. Amar essa criança, cuidar dessa criança. Daqui a pouco você vai fazer uma outra coisa. Você vai ter clareza de como você vai poder se movimentar. Porque às vezes a gente condiciona a nossa vida e isso adoece a mulher, pastora. Isso adoece a mulher. Achar que o seu propósito é um único lugar, é no único papel e se perder. E se perder sabendo que todo propósito beneficia a sua vida e de quem está na sua volta. Se a gente sair dessa tarde com essa clareza, e que quando Jesus chega na vida da sogra de Pedro, chega na vida de Dorcas, e se você for procurar na Bíblia, tem outras pessoas que foram curados com propósito, a gente vai entender que a gente precisa de Jesus perto da gente, nos direcionando, pastora. Mas Ele sempre vai nos direcionar com propósito, mulher. Ele nunca vai permitir que você fique parada. E talvez nessa tarde, pastora, eu creio e eu acredito que o Espírito Santo está tirando muitas mulheres das suas camas emocionais e espirituais, pastora. Eu acredito que Jesus está indo em muitas casas nesta tarde com esse vídeo e levantando muitas mulheres, pastora.
devolvendo mulheres para o propósito. E talvez esta seja a sua realidade, mulher. O convite desta tarde é: mulher, seja devolvida ao teu propósito de vida. Entenda a estação que você está vivendo, não se compare, permita a cura, mas seja devolvida para o teu propósito, porque isso vai beneficiar não a sua vida, mas vai fazer você deixar uma marca no mundo, pastora. É isso mesmo. Esse cuidado e esse tempo que você precisa entender, né? Qual o tempo você está vivendo, qual o tempo você está passando, em que tempo você está vivendo? É o tempo de parar para cuidar de uma criança? É o tempo de parar para cuidar, de repente, de uma pessoa que está debilitada, que precisa de ajuda? Porque muitas vezes parece que a sua vida parou por esses motivos, né? Dá aquela impressão de que, nossa, agora sou inútil, não faço mais nada, só cuido disso, daquilo, não consigo mais crescer porque eu só fico nisso. Quando na verdade é só um tempo, gente. E a Bíblia fala que existe tempo para todas as coisas, né? Então a gente tem que acalmar o nosso coração e entender que o propósito das nossas vidas, existe tempo para eles também. E se o meu tempo agora é de cuidar de um bebê, é de cuidar de uma pessoa enferma, ou não sei, qualquer outra coisa aí que você esteja vivendo, acalma o seu coração, porque existe tempo para todas as coisas. Quer concluir, pastora Lu? Pastora, na verdade, só fazer um adendo aí na sua fala também. Você está cuidando de um propósito. Exatamente. Porque essa criança que veio ao mundo, ela veio com propósito. Propósito do Senhor. Então, mais do que maravilhoso é isso, gente, você cuidar de um propósito. Eu tô toda arrepiada, pastora. É tudo propósito, gente. Sim. É tudo Sim, propósito. é só a gente entender a nossa estação. É que, na verdade, as pessoas elas criam uma ilusão de que o servir ou, de repente, fazer alguma coisa tem que ter alguma evidência para que o mundo possa enxergar. Não é verdade? Quando, na verdade, não. Se a pessoa precisa de você ali no íntimo, no interior, onde ninguém está vendo, só você que sabe, a pessoa que sabe, e isso não traz curtida, não traz nenhum benefício para a sua vida em alguns pontos de vista, né? Porque existe um propósito para tudo isso. E a gente tem que ter essa maturidade e esse entendimento das coisas com a mente sadia, com uma mente pura nesse sentido, e entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu sei que o tempo já está para terminar, mas olha só, conversando com a pastora Lu aqui antes de começarmos o programa, lá no 32 vem falando, né, depois do pôr do sol, tal, estava escurecendo tudo. Ela já tinha sido curada, né? A sogra de Pedro já tinha recebido a cura de Jesus. Mas começa falando ali que muitos enfermos e endemoniados começaram a chegar à porta. Gente, a porta de quem? Da casa deles, da casa dela, né? Da casa da sogra de Pedro, ali onde eles moravam. Por que começaram a chegar? Porque com certeza a notícia já tinha corrido também que havia tido ali uma cura. E o propósito de tudo isso também no sentido de anunciar ao mundo que Jesus se faz presente até mesmo no momento de luta, no momento de dor, no momento de febre, no momento que você está passando aí, seja ele qual for, e ele se faz presente. E esse anúncio, essa divulgação, ela é muito importante, gente, para que seja manifesto o agir de Deus até nos dias de hoje, porque a gente sabe que assim acontece. Nós sabemos de tantas pessoas que são curadas, pessoas que são libertas, pessoas que vivem o novo na vida delas, e elas falam ali por um curto período de tempo, depois parece que cai no esquecimento, quando na verdade não. Abra os teus lábios, fala mesmo: eu passei por isso, passei por aquilo, foi difícil, não foi fácil, mas tinha um propósito para tudo isso, porque os meus vizinhos ficaram sabendo que eu fui curada. Olha como foi com a sogra de Pedro. Então, essa multidão querendo Jesus, por quê? Porque o anúncio chegou, todos ficaram sabendo que a sogra de Pedro logo foi curada e já se levantou para servir, já se levantou para estar ali com ele. As pessoas têm esse desejo e elas querem mesmo esse Jesus. Não é normal você passar por toda essa luta, toda essa dor. Não é normal você passar por tudo isso e de repente você recebe a cura, ou
Preste atenção. Tem um propósito em tudo isso. Então você precisa falar quem é esse que tem curado, quem é esse que tem guardado, quem é esse que tem dado escape, livramento. É Jesus, gente. E quando Ele faz, quando Ele cura, você precisa falar, não só no momento do acontecimento, mas em todo o tempo da sua vida, para que o testemunho da sua vida alcance outras pessoas. E assim a multidão chegará até Jesus, enxergando que Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu sei de muitos testemunhos de pessoas que foram curadas, libertas, saradas, porque Jesus se fez presente. E todos aqueles que chegavam ali enfermos e endemoniados saíam curados. Então, Jesus, Ele é maravilhoso, pastora Lu. Existe propósito, sim, para todas as pessoas, em todo o tempo, e nós temos que ter essa consciência de que Jesus se faz presente em todo o tempo, independente da situação. Mas existe um propósito, um pós, um depois. Esse momento que você está passando é para que alguém possa ser abençoado daqui a pouco, é para que você possa servir neste tempo a quem está do seu lado. Então existe propósito para a sua vida, viu? Acalma o teu coração, se alegre com Jesus, né, pastora Lu? Fica firme, porque Ele se faz presente. Quer compartilhar mais alguma coisa, pastora Lu? Eu acredito que é isso mesmo. Acho que a gente gostaria de passar, a gente passou. A gente queria terminar, né, essa tarde, e que você faça uma boa reflexão, né, de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente falou, mas que você fizesse uma reflexão desta frase, né? Se eu não existisse hoje, qual é a falta que eu faria para o mundo? Para o mundo das pessoas que te rodeiam, para o mundo aonde Deus for te levar, enfim, da onde Deus te colocar. Se você conseguir fazer essa reflexão e conseguir entender o propósito que Deus tem para a tua vida, não vai ter ninguém que segura essa mulherada. Não vai ter ninguém que nos segura. Quando a gente entende e caminha dentro do nosso propósito, a gente acorda todos os dias, pastora, com propósito mesmo, com alegria, com vontade de fazer acontecer. Porque a gente sabe que está dentro do propósito. E estar dentro do propósito traz leveza para a nossa vida, traz leveza para a nossa história. Sim, isso mesmo. Nós vamos finalizar, mas eu lembrei de duas situações aí que eu vivi e eu quero compartilhar com você. Porque nós fazemos a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, com certeza, sem dúvidas, né? Mas existem pessoas que fazem a diferença nas nossas vidas que elas nem sabem que elas fazem diferença na nossa vida. Vou dar um testemunho aqui, duas situações que aconteceram comigo. Uma é quando recebemos um diagnóstico de que a Manuela teria um problema mental, né? Quando eu estava grávida, já no final da gestação, a Manu foi diagnosticada com um problema gravíssimo no cérebro, então ela não teria condições de ser uma criança normal. E eu vou resumir, tá, gente? Mas é um testemunho longo aí. E no momento que eu recebi esse diagnóstico, que eu estava sentada na cadeira do consultório, que parecia essa poltrona aqui, Deus me fez lembrar disso, eu peguei o meu celular e ali com o coração apertado e querendo chorar, só segurando o choro, porque tinha muita gente esperando a consulta, mas eu angustiada mesmo ali, orando e gemendo por aquela situação, eu abri o meu celular e veio um recado de uma pessoa que ela nem sabe, mas é a Dani Oliveira. De repente, se ela estiver assistindo aí, Dani nem sabe. Hoje a Manuela tem 5 anos, mas a Dani naquela tarde me mandou um recado assim, olha só, um texto bíblico, só escrito isso, gente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Gente, aquilo entrou no meu coração como se fosse um bálsamo mesmo, assim, para minha vida naquele momento de dor. Então ela nem sabia que ela estava sendo usada por Deus para que eu pudesse me acalmar, para que eu pudesse confiar em Deus. Então existe propósito em tudo e em todas as coisas. Às vezes você pode ser usado aonde você estiver. De repente você trabalha com alguma coisa
que você acha que não faz diferença na vida de ninguém, e pode fazer sim diferença na vida de alguém. Ela estava sei lá onde fazendo não sei o que, mandou esse recado que mudou a minha tarde, a minha vida, e eu acreditei tanto naquele versículo bíblico, eu acreditei no poder de Deus naquele momento. E a Manuela, para a glória de Deus, ela é perfeita, gente. Então você pode ser usado onde você estiver, da forma que você puder. Outro testemunho, bem rapidinho para finalizarmos, é que a Manu ficou 7 dias em isolamento no hospital, porque ela pegou uma bactéria no pulmão, né? Ela tinha mais ou menos 1 ano e meio por aí, 1 ano e pouquinho. E uma das enfermeiras que entrou no hospital, a gente sem entender nada do que estava acontecendo direito, só sabia que era perigoso por causa do isolamento. E ela falou assim, uma delas falou para mim: mãe, você não pode sair daqui, ok? Essa criança não pode ter contato com ninguém, é só você e ela. E assim, aquela coisa da angústia novamente, ok? Olha que interessante, entrou uma enfermeira, trocou o turno, e a gente naquela aflição, sem saber do que se tratava, ela olhou para mim e falou assim: mãezinha, acalma o seu coração, não precisa se preocupar, Deus está no controle de todas as coisas. A minha filha pegou essa bactéria que a sua filha está, mas ela vai passar por isso vai passar. Então acalme-se, fica calma. E ela foi embora, gente. Acho que uns 2 anos depois eu fui encontrar essa moça. E na hora o pastor Rafael lembrou dela, porque ele ouviu também, né? Ele falou: olha, era aquela enfermeira que tal. Então ela acalmou o nosso coração. Então você pode ser um agente de milagres aonde você estiver, porque existe propósito em todas as coisas. Você pode ser a bênção aí para quem está ao seu redor, no seu lar, na sua casa, mas você também pode ser esse canal de bênção onde você estiver. Só deixa Deus usar a sua vida. E acredite que existe propósito na sua vida, porque de repente você trabalha sei lá quantas horas por dia e acha que você não tem tempo para nada. Veja, essa enfermeira, essa outra moça abençoou a minha vida com uma palavra de esperança, de fé. Então existe propósito na vida delas. O propósito delas naquele tempo, naquele momento, foi de me abençoar. E assim né, nas nossas vidas. E eu quero agradecer você que ficou até agora nos ouvindo, tá bom? Que Deus te abençoe. Pastora Lu, muito obrigada. Foi uma tarde maravilhosa. Que contexto, que texto, como Jesus é maravilhoso. É incrível, é demais. Eu que agradeço, pastora. É muito bom compartilhar a palavra de Deus, né? É muito bom a gente vencer juntas, porque a gente também tem as nossas dificuldades. Às vezes a gente acorda achando que não tem um propósito, tem que se lembrar e recordar de algumas coisas, de algumas promessas. Mas para mim foi maravilhoso. Eu amo falar sobre isso, então para mim foi muito maravilhoso, viu? Que bom, glória a Deus. Deus te abençoe muito. Antes de encerrar, eu quero agradecer todo mundo que nos ajuda, tá bom? Tem bastante gente aqui por detrás, dos bastidores, nas câmeras. Que Deus abençoe a cada um que vai nos assistir. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia em nome de Jesus. Até o próximo programa.